Voltamos com Iluminuras. Hoje eu estou conversando com o Procurador de Justiça Criminal e professor de Direito e Processo Penal, Edilson Mugenô Bonfim. Ele está aqui para falar sobre seu livro, O Julgamento de um Serial Killer, o caso do maníaco do parque. Edilson, nós falamos um pouco sobre a questão do serial killer no bloco anterior. Como é possível, então, reconhecer um serial killer? Ninguém reconhece. Há uma obra francesa que diz assim, il est parmi nous, ele está no meio de nós. Ele pode estar ao seu lado, ser o seu vizinho, colega de trabalho, seu irmão, ser aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Aliás, não existe ninguém acima de qualquer suspeita de nada. Nada do que é humano nos é estranho. Isso pertence, infelizmente, à natureza humana. As belezas da vida e as fealdades são inerentes à condição humana. Então, nós só reconhecemos um serial killer, nós temos sabido o que ele fez. Até então, ninguém prognosticava o que ele viria a fazer. Agora, tem uma coisa que é verdade. Aquela criança problemática, que é expulsa da escola, que tortura animais, que não respeita a autoridade paterna, não respeita as regras do jogo social, que desde pequeno não consegue atender aos reclamos de autoridade em sociedade, é sempre um problema. Tem grande possibilidade de ter a chamada personalidade psicopática, e os são, de regra, personalidades psicopáticas, que hoje a moderna psiquiatria chama de transtorno de personalidade antissocial. Agora, Edilson, provar que o maníaco do parque deveria ser considerado como plenamente normal foi a parte mais difícil do seu trabalho? Foi, porque, como todo criminoso esperto e inteligente, ele nega até o último momento. Ele só confessa quando já não dá mais para negar. Então ele negou todo o tempo. Quando a polícia fez uma prova que já não dava mais para ele continuar negando, então ele diz, eu confesso. Na verdade, ele não confessa, dá a chamada confissão qualificada. O que é? Fui eu, ou seja, digo que fui eu porque vocês já sabem que fui eu. E apresenta uma justificativa. Tem doença mental, que era a linha que a defesa trabalhava. Então foi difícil no sentido de que a própria imprensa houver etiquetado maníaco do parque. Quando se fala em maníaco, se traz a ideia de que alguém doente mental. Você já acha que ele não é normal. Essa etiqueta é difícil de tirar. E sobretudo quando se pratica crimes que de regra você não encontra uma justificativa plausível. Mas existe incitamente nesse tipo de criminoso uma justificativa. Ele é egocêntrico e interessa a ele só o seu prazer. Ele não enxerga no outro, o outro, senhor de direitos e deveres, ele enxerga no outro um instrumento para o seu prazer. Por isso ele tortura, ele mata, ele estupra, tendo prazer com isso. Ele é louco? Não. Ele é uma criatura diferente, criminosa, ao seu modo. Então foi difícil de mostrar até para os psiquiatras que havia fora do Brasil escolas de psiquiatria com a última palavra que diziam que casos como esse poderiam e mais deveriam ser tratados como absolutamente normais, até que a medicina arrumasse uma solução para aquilo que ela não sabia. Ela era capaz até de uma etiqueta de semi-imputabilidade, mas tratamento não havia porque não é doença, e diminuir a pena seria insensato. Dizem então os melhores psiquiatras, em como casos como esse, quando há dúvida sobre a rigidez mental, mistério que se aplica a pena na sua totalidade. Será melhor para o réu e muito melhor para a sociedade. Edilson, então, esse caso ele não serviu só para julgar um homem, mas ele também mudou a lei penal brasileira? Ele mudou a interpretação da lei. Eu diria, é o caso mais emblemático dos últimos tempos, e se um estudante de direito, um acadêmico, quiser uma monografia inteligente para encerrar o seu curso, vá nessa obra de processo penal, direito penal, que é um grande case. Por quê? Porque aqui está concentrada toda a inteligência, questionamento e limitação do direito penal, não só brasileiro, é mundial. E através de um caso concreto, nós não ficamos só na abstração, tratamos da realidade. Bom, ele foi condenado a centenas de anos, mas a gente sabe que ele só vai ficar uma média de 30 anos na cadeia. O que o senhor acha disso? Eu tenho certeza, é um erro gravíssimo da legislação brasileira. Não pode um cidadão que a psiquiatria mundial diz que será um perigo enquanto viver. Isto é unânime, não há dissenso na psiquiatria.
Não pode ser um perigo enquanto viver e quando der 30 anos abrir as portas do cárcere e entregá-lo para cometer novo crime em sociedade. Ou vai matar ou vai morrer, porque será sempre uma bomba relógio. Seria um caso clássico de prisão perpétua. Fazer poesia com um caso desse, querendo uma liberdade antes da hora, é desconhecer a realidade, desconhecer o direito penal. É se equivocar com relação à verdadeira função da justiça penal. É por isso que a legislação penal brasileira precisaria ser revista. Que gostemos ou não gostemos, tem gente tão perigosa que teria que ficar no cárcere por um tempo superior ao que diz o legislador, e o legislador brasileiro brinca de fazer justiça. Dá uma pena de 200 ou 300 anos quando só se cumpre 30. Até porque nunca ninguém viveu 200 anos, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, não é? Edilson, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu livro. Obrigado pelo convite.